onde que essas doutoras arranjaram tempo para estudar endocrinologia e como que elas fizeram para se preparar para serem aprovadas na prova de título de especialista. O grande segredo é Olá, pessoal, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa feito para o médico que atua como um clínico geral, como médico de família ou como médico em outra especialidade, que atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade e quer buscar, aprendizado, principalmente aquele colega que não teve acesso a uma residência. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. Esse programa aqui ele existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade e de um jeito simples. E que, olha, esse aprendizado pode mudar completamente a sua vida profissional. Meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência. Beleza, então o tema de hoje é o seguinte: não tenho tempo, como estudar endócrino para me tornar especialista? Muito bem, hoje aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz. É isso mesmo. Então, já se inscreve aqui no canal, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o like, compartilha esse vídeo, independente de onde que você está acompanhando a gente. Isso porque, dessa forma, muitos outros colegas médicos também vão ter a oportunidade de ouvir tudo que eu vou falar aqui, beleza? Bom, talvez você já saiba ou talvez não, mas mesmo que, pelo motivo que for, você não tenha tido a oportunidade de fazer residência, você pode se submeter à prova de título de especialista. Esse é um caminho legal, legítimo, regulamentado. Não tem nada de errado com esse caminho. Existe regulamentação para isso, então isso está dentro das normas vigentes aqui no Brasil, beleza? Então, qualquer médico que cumpra os pré-requisitos de atuação prática pode prestar a prova de título de especialista em endocrinologia, mesmo sem ter feito residência ou qualquer especialização, beleza? Bom, então a fórmula parece fácil, né? Você fala assim, então beleza, então eu estudo, me preparo, aprendo endocrinologia, presto a prova de título e me torno especialista. Parece simples, né? Maravilha, muito bom. Acontece, Monalisa, que eu não tenho tempo para estudar. Aí vem um grande problema, né? Aí vem o X da questão. Vida de médico, né? Quem é médico sabe como que é a vida de médico, né? A gente sabe o quanto que a gente rala, o tanto que trabalha. E ainda junta as outras coisas também, porque tem a vida pessoal, família, filhos, né? Um monte de coisa para você fazer, plantão, né? Trabalho em vários locais. E aí você fala, como é que eu vou arrumar tempo para estudar? Gente, a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: o problema é a solução. É justamente porque você não tem tempo que você precisa se tornar especialista. Você precisa se tornar endocrinologista. Para que você possa ter o tempo. Porque como especialista, você ganha o direito às escolhas. E aí você vai poder escolher se você quer trabalhar em horário comercial, se você quer ou não quer trabalhar final de semana, se você quer ou não quer ter um emprego público, né?
Porque como especialista você pode prestar concurso para endocrinologista, né? Se você quer ou não quer trabalhar em hospital, se você prefere fazer só consultório, enfim, é tipo assim, é o leque de oportunidades que se abre. Então, se você não tem tempo, é justamente por isso que você precisa, né? Então, o que acontece? E tipo assim, você não ter tempo é algo que não é diferente, né? Fala assim, não, mas sou só eu que não tenho tempo, porque as outras pessoas têm tempo. Não, a gente sabe que médico, né? Olha, eu vou te falar, tá? Exceção, né? O médico que tá cheio de tempo aí, livre, né? Então, assim, o que acontece? E se você tá nessa situação, né? Se você... Olha só, porque a gente tá falando de uma situação específica e eu tô aqui imaginando que você se enquadre nela. Inclusive, comenta aqui para mim, me fala se é isso mesmo. Você é médico, você gosta de endócrino, você atende pacientes com doenças endócrinas, você gostaria de ser especialista, só que você não teve a oportunidade de fazer uma residência. Então, o que acontece? Aí você fala, beleza, eu acabei de te passar aqui a fórmula, né? Poxa, mesmo sem fazer residência, você pode se tornar especialista. Eu falei, bom, você pode prestar prova de título de especialista. E aí, beleza, então, aí fala assim, não, você tem que estudar, né? Você vai precisar preencher um outro pré-requisito, porque também assim, ó, né, eu tenho que falar, porque às vezes tem gente que não me ouviu falar sobre isso ainda e pode confundir, né? Então, assim, ó, mesmo sem fazer residência, você pode prestar a prova de título de especialista, mas existe pré-requisito, né? Não é simplesmente, sou médico, vou lá e me inscrevo. Não, não é assim, né? Você vai precisar de anos de atuação prática que possam representar que você é experimentado, né, na atuação prática. Então, o que isso significa, né? Quando um médico faz residência, porque a residência vai ser, digamos assim, a referência. Então, a residência não é o único caminho, mas ela é o caminho referência. Então, para se tornar endocrinologista, você precisa fazer uma residência de clínica médica, que tem duração de 2 anos, depois você tem que fazer uma residência de endócrino, que são outros 2 anos de duração. Se você não trilhou esse caminho, você vai pelo outro caminho, que é da atuação prática. A atuação prática, ela vai se espelhar nesse modelo que eu estou chamando de referência, que é o modelo da residência. Então, é assim, se a residência de clínica médica tem 2 anos, a atuação prática deve ser no dobro do tempo, então são 4 anos. Se a residência de endócrino são 2 anos, então a atuação prática ela vai ser por 4 anos. Então é isso. A Priscila está perguntando, né? Como que é? É exatamente isso: 4 anos de atuação em clínica e 4 anos de atuação em endócrino. O que significa isso? Atuação em clínica é assim: é você, como um médico generalista, atendendo pacientes da clínica médica, né? E o que é os 4 anos de atuação em endócrino? É você, como médico generalista, passar 4 anos atendendo, como um médico generalista, pacientes com doenças endócrinas. Essa é que é a atuação prática que você precisa comprovar para você se inscrever na prova. E como que confirma isso? É através de um formulário, né? Existe uma declaração que tem um modelo que é fornecido como um anexo do edital da prova de título. E aí a questão é preencher esse formulário, essa declaração vai ser assinada pelo responsável pela instituição onde você trabalhou. Por exemplo, ao longo
dos 4 anos, eu trabalhei como clínico no Hospital X. E aí vai ser o diretor do hospital, ou o responsável técnico pela clínica, ou pelo local, enfim, que você atendeu. Da mesma forma, a declaração da endócrino. Também é a mesma coisa. Tem um modelo. A única diferença é que a declaração da endócrino, além da assinatura do responsável pela instituição, também precisa da assinatura de um endocrinologista que tenha o título de especialista pela SBEM, ou seja, um endocrinologista titulado. Então, é assim que você comprova a atuação prática. Aí você fala assim, beleza, eu entendi os critérios, eu já sei como que eu faço para me inscrever para a prova. Só que a prova não é fácil. Não, a prova não é fácil, nem podia ser, né? Porque se fosse uma prova fácil, quer dizer, nem faria sentido, né? Afinal de contas, se você passa nessa prova, meu amigo, olha o tamanho da transformação na sua carreira. Você deixa de ser um médico generalista e se torna um especialista. E isso não é pouca coisa, não. Vocês não estão entendendo o que significa isso. É algo assim, de uma relevância, de uma importância na vida incrível, incrível. Né? Eu poderia ficar aqui, né, horas te contando sobre a transformação que o título de especialista traz. Então, é claro que essa prova não pode ser fácil, né? Pelo amor de Deus. É lógico que ela não é fácil. E aí você fala, beleza, então eu vou ter que estudar bastante, porque eu vou ter que me preparar de verdade. Aí, putz, mas eu não tenho tempo. Minha amiga, você não está entendendo. Mona Lisa, você não está entendendo. Eu tenho 3 filhos, eu dou plantão à noite, eu trabalho o dia inteiro, final de semana também, eu dou plantão na UTI, eu faço não sei o quê, sei lá, né? Aí eu atendo em 3 cidades, né? Vivo em trânsito, sei lá o quê. Então, o que acontece? Aí que tá, a gente tá aqui hoje para isso, justamente para eu te mostrar, né? Como é que você faz se você não tem tempo? Então, a primeira coisa é o seguinte: se você não fizer nada, se você continuar aí, né? Se você se entregar, falar assim, não tem tempo e pronto. Minha vida é isso aí, eu não tenho tempo. Então, você vai continuar nessa, né? Você vai ficar aí. Daqui a 10 anos você vai estar na mesma situação. Agora, se você quiser ver um caminho, então eu vou te mostrar aqui. Seguinte, ó. Antes de eu seguir nesse meu raciocínio, deixa eu só responder aqui, que acho que a Priscila está perguntando, né? Sem a assinatura, se você conseguiria se inscrever. Olha, esse é um critério, né? Um pré-requisito que aparece no edital. Então, assim, pelo menos teoricamente, você realmente precisa dessa assinatura na declaração para que você possa, para que a sua inscrição seja aceita, né? Seja deferida. Então, é necessário, sim, essa assinatura. Bom, então vamos seguir aqui o raciocínio. Olha só. Como é que você faz se você não tem tempo? Primeiro, eu preciso te dizer o seguinte, que aí você pode dizer, não, eu não tenho tempo, então acabou, eu tenho que continuar aqui. Eu quero te dizer que existe outra forma. Porque existem vários colegas médicos que estavam na mesma situação que você e hoje são endocrinologistas titulados. Então, o que acontece? Eu vou te contar aqui porque, assim, eu acho que com exemplo a gente aprende muito, né? Então, eu vou te dar hoje aqui 2 exemplos. Eu vou te contar a história de 2 pessoas que passaram por essa situação.
A primeira delas é a doutora Renata Avanza. Bom, a Renata, ela é uma endocrinologista titulada pela SBEM. Ela obteve o título de especialista o ano passado, em 2021. E ela mora em uma cidade no interior de Minas Gerais. Bom, a Renata é o seguinte, ela tem 2 filhas. Então, ela é casada, tem 2 filhas pequenas, o marido dela é médico também. E as filhas dela, na época que ela estava estudando para a prova, né, o ano passado, elas estavam uma com 2 anos e a outra com 4. Uma ia fazer 2 e a outra ia fazer 4 anos. E aí, a Renata atendendo, trabalhando o dia todo, com 2 filhas pequenas. Gente, eu tenho um filho de 4 e vai fazer 5 anos, agora em março. Nossa, um filho pequeno eu já acho difícil. A Renata tem 2, né? Tipo escadinha, assim. Uma da idade do meu, né? 3 para 4 anos, e a outra pequenininha, de 2 aninhos. Bom, e aí a Renata, mesmo tendo família, trabalhando o dia todo, a Renata deu um jeito. Ela deu um jeito e prestou a prova do TIM e foi aprovada, a prova de título de especialista em endocrinologia, e ela passou na prova no ano passado, 2021. Bom, eu também posso te dar um outro exemplo, que é o da doutora Juliana Jacques. Olha, a doutora Ju, ela passou na prova do TIM no ano de 2020. A Juliana mora aqui em Brasília, eu moro em Brasília, ela mora aqui também. E a Juliana, ela... olha só, ela já estava atuando há vários anos e tal, né? Trabalhando. E aí ela resolveu fazer um mestrado. Ela entrou para o mestrado em 2019, se eu não me engano. Ela começou o mestrado. E aí, gente, a Juliana defendeu a dissertação de mestrado dela e passou na prova do TIM. As 2 coisas em 2020. Eu não sei se você passou por uma pós-graduação ou se você tem por uma pós-graduação stricto sensu, né, do tipo mestrado ou doutorado, ou se você conhece alguém próximo, né, teve uma vivência com isso. Mas o que acontece? Você escrever uma dissertação de mestrado é algo que te toma um tempo fenomenal. É tipo assim, dá um trabalhão, usa muito do seu tempo, mas muito. Pense em um negócio que dá trabalho, que toma tempo. É o tal do mestrado, ou mais ainda um doutorado, né? Eu não fiz mestrado, mas eu fiz doutorado e depois eu fiz pós-doutorado. Então, assim, eu conheço esse caminho aí, eu sei bem como é. Mas se você não tem nenhuma experiência próxima, né, com relação a isso, eu quero eu quero te dar uma noção sobre isso. É uma coisa que te consome pra caramba. E aí, a doutora Juliana foi lá e deu um jeito. Então, essa questão não ter tempo, olha, tempo ninguém tem. Eu sei que você não tem e eu te entendo perfeitamente, né? Você é médico, você é médica, eu também. Então eu sei, né, como que é a vida de médico. E se você não é especialista,
você provavelmente vive uma vida de muito trabalho, ou seja, né, pouco tempo realmente. Então, isso aí é fato. Só que isso não é privilégio seu, né? Assim como você, os outros médicos também vivem essa realidade. Aqueles que não são especialistas, né? Porque depois que você se torna especialista, a sua vida muda. Então você passa a poder escolher. Então, na endocrinologia, por exemplo, né, que é uma especialidade eminentemente ambulatorial, se você quiser atender só no consultório em horário comercial, você pode, né? Se você quiser, sei lá, fazer o seu esquema de trabalho como você preferir, né? Você tem essa oportunidade, essa possibilidade de se colocar no mercado, ser bem remunerado, sem precisar morrer de trabalhar, né? E ter tempo e ter qualidade de vida, enfim. Mas quem não é especialista vive uma outra realidade, né? De dificuldade com o tempo. Então, assim, agora, o que é o grande segredo, né? Na verdade, o que a doutora Renata e a doutora Juliana têm em comum? Então, onde que essas doutoras arranjaram tempo para estudar endocrinologia e como que elas fizeram para se preparar para serem aprovadas na prova de título de especialista? Então, olha, é o seguinte, o que elas fizeram? O grande segredo é método. Elas escolheram um método de aprendizado da endócrino que as permitiu focar no que é realmente importante e organizar as ideias de uma forma que, com menos tempo, elas conseguiam um aproveitamento e um aprendizado que as levaram à aprovação na prova de título e obtenção, então, do título de especialista, e hoje elas são endocrinologistas. Olha só, você simplesmente... Tem gente que faz umas loucuras, né? Às vezes dá um desespero, bate um desespero e fala, meu Deus do céu, vou varar as noites em claro aí, vou passar a ler, sei lá, né, X capítulos de um livro de endócrino por noite, sei lá quantas noites na semana. Isso vai funcionar? Estou para te dizer que as chances são que não, né? É pouco provável que esse esquema funcione. Por quê? Porque esse ou qualquer outro esquema maluco que você possa pensar, né? Ou que você possa encontrar alguma sugestão por aí. Por que as chances são que isso não vai funcionar? Porque um bom método, né, é um método em que você realmente aprende endocrinologia. É um método que encurte esse caminho, né, do estudo, porque ele te leva a você realmente aprender. Sabe por quê? Porque se você só lê, se você só estudar, você esquece, né? Aí você pega, decora umas coisas, depois você esquece. Então, todas aquelas horas, aquelas noites de sono perdidas, tudo aquilo lá é em vão. Porque passam-se alguns dias ou algumas semanas e você esquece tudo. Então, isso daí é bobagem. É bobagem. Um bom método, o segredo que fez a Juliana, a Renata e vários outros conseguirem, né, se preparar e obter o título de especialista, foi um método que as levou a aprender endocrinologia, que direcionou o estudo delas de uma forma eficiente. E o que é ser eficiente? Ser eficiente é fazer você aprender, porque o resto não é eficiente. Então, tem gente que me pergunta assim, eu recebo esse tipo de pergunta, né? Não é raro.
Ah, Mona Lisa, quantas horas por dia eu devo estudar para me preparar para me tornar endocrinologista? Caramba, quantas horas por dia? Ou por semana, né? Tem gente que quer fazer um cronograma semanal. Olha, não é contabilizando as horas de estudo que você vai se organizar de forma eficiente para se tornar endocrinologista. Porque o que importa é quanto de endocrinologia que você vai aprender, seja por dia, por semana ou por mês. O quanto de aprendizado que você vai acumular. É isso que é realmente um parâmetro objetivo de uma boa preparação. É o quanto que você está aprendendo, não é o quanto que você está estudando. Então, assim, aí você fala, ah, então tá bom, então você falou e não me respondeu, porque afinal de contas, né, quanto tempo que eu tenho que estudar? Ó, você tem que estudar o tempo necessário para você aprender. Tem gente que aprende mais fácil, tem gente que demora mais para aprender. Mas eu tô para te falar que a principal variável, né, que faz com que alguns aprendam mais rápido e outros aprendam mais lento, a principal variável é o método. Então, qual que é o método, né, de estudo, de aprendizado que você está usando? Então, o grande segredo é usar o método certo. Se você usar o método certo, quando você estuda aquilo que você estuda, você aprende o que você aprende, você não esquece. O que você não esquece, você leva para a prova e você leva para a vida. Porque isso vai te ajudar no atendimento aos seus pacientes e tudo mais. Ainda tem alguns atenuantes, né? Porque se a gente pensa que nos dias de hoje a gente tem recursos, né? Por exemplo, a metodologia de ensino à distância, né? A questão online. Isso aí traz outros benefícios. Por exemplo, por que você está aqui comigo agora? Se fosse um encontro presencial, se eu tivesse te convidado, né, para uma aula, provavelmente você não estaria me ouvindo, né? Então, assim, o fato do recurso do online, que é uma coisa que já era um processo que já vinha, né, crescendo ao longo do tempo, mas que com a pandemia da Covid-19 a gente teve uma grande aceleração desse processo, um grande crescimento, uma grande evolução disso, né? Então, a possibilidade de você assistir a uma aula, né, de você estar estudando, de você estar aprendendo, nos momentos mais convenientes para você, então, é quando você tem um tempinho, agora eu tenho meia hora, né? Um paciente que estava marcado desmarcou na última hora, vou ter aqui 30 minutos, sei lá, 40 minutos. Enfim, né? Então, isso proporciona, desde que o método que você está usando seja um método realmente bom. Porque também, se for para você usar o seu tempo e entrar naquele esquema que eu falei, dá uma lida aqui, abre o livro aqui, deixa eu ler aqui um capítulo qualquer aqui, aleatório. Você vai ler, vai usar o seu tempo, vai gastar seu tempo, e quando for daqui a alguns dias, putz, já esqueceu tudo. Então, ou às vezes não é nem que esquece, né? Porque algumas vezes a gente lê uma coisa, mas termina de ler e não sabe nem o que leu, né? Às vezes acontece dessa forma também. Então, assim, o método, né, que você usa para estudar, ele é um grande divisor aí de águas, né? Que é o que vai te permitir seguir um caminho efetivo, né? Aquilo que você estuda, você aprende. Aprendeu, pronto, contabilizou. Pronto, dá um ok ali, dá um tique, né? Então, o que acontece? Esse foi
o caminho que a Renata e a Juliana elas escolheram, né? Elas escolheram um método. E aí, assim, eu também não posso deixar de dizer o seguinte, que olha, como tudo na vida, se preparar para se tornar endocrinologista não é só técnica, é espírito também. Então, quando você está estudando, se você estuda e aprende, aquilo é gostoso, é prazeroso. Então, você se diverte, você tem uma sensação boa quando você aprende as coisas. Parece que as cortinas vão se abrindo assim para você. E aí, isso daí te torna mais inteligente. Isso que eu estou falando não é da minha cabeça, não é aleatório, não. Tem estudos mostrando isso, né? Que as coisas, que quando a gente alia a técnica com o espírito, o nosso cérebro funciona melhor, a gente raciocina melhor. Então, se existe um prazer, se existe uma diversão, se existe uma satisfação naquilo ali, o negócio flui melhor. E aí, se você tem 30 minutos no dia, são os 30 minutos. Se você tem 2 horas por dia, são as 2 horas. Se você não tem horário de segunda a sexta, mas no sábado e no domingo é que você se disponibiliza, é no sábado e no domingo. Se você tem todos os dias da semana o tempo livre, maravilha. Mas tô para achar um colega médico nessa situação aí, né? Se preparando para, querendo se preparar para se tornar especialista. Então, como é que você faz para estudar se você não tem tempo para se preparar para se tornar endocrinologista? Você escolhe o método certo e foca não em estudar, mas em aprender. E aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E porque os conteúdos aqui são todos voltados para o médico que quer atender melhor os pacientes com doenças endócrinas, né, que se interessa por aprender endocrinologia, que pensa em se tornar especialista, que quer se tornar endocrinologista, mesmo que não tenha feito residência. É isso aí, no mais é isso aí. Esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. E eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo grande.